No vídeo de hoje eu vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre a alavancagem para que você entre em suas operações com muito mais segurança e minimizando os riscos. E claro, garantindo aquele enorme lucro que a alavancagem proporciona. Então fica comigo até o final desse vídeo e roda a vinheta, editor. Fala, trader de sucesso! Aqui é o Narciso do canal Inicia Cripto, educador e investidor de criptomoedas desde 2017, e no vídeo de hoje nós vamos falar justamente sobre isso, a alavancagem. Hoje eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre como alavancar o seu capital na operação dentro dos mercados futuros. Lembrando que todos os nossos links estão na descrição, o nosso canal do Telegram, onde estamos de fato criando uma comunidade muito legal, então se você quer trocar uma ideia comigo, entra lá. E como sempre, primeiro link da descrição, os top 15 indicadores lucrativos, onde eu separei os principais indicadores do mercado cripto e coloquei justamente aqui, como por exemplo, esse indicador de todos os suportes e resistências em todos os tempos gráficos. Lembrando que quem já adquiriu este treinamento, que a propósito você consegue até pagar em parcelinhas de R$ 9,90, vai receber totalmente de graça os indicadores de mercados futuros. Como eu falei, todas as atualizações de todo mês dos próximos indicadores saem totalmente de graça, então não perca tempo, entre no primeiro link da descrição, você vai ter aqui um resumo completo de todos os indicadores que temos neste treinamento, que assim, além de você contribuir para o canal, você vai estar adquirindo ótimos indicadores exclusivos. E bom, dito isso, vamos para o conteúdo. Na aula passada, eu te dei o conceito da onde que veio os mercados futuros. Então, se você não viu, é muito importante que você veja aquela aula para você entender de fato o que está sendo negociado aqui. E, entendido que quando estamos aqui dentro dos mercados futuros, nós não estamos comprando e vendendo o ativo em si, e sim um contrato de que ele vai subir ou descer, um outro ponto muito importante que influencia demais em nossas operações é a alavancagem. Mas o que é de fato a alavancagem? A alavancagem nada mais é do que o empréstimo que a corretora faz para você para que você faça aquela operação específica. E este empréstimo pode ser feito de 1 até 125 vezes. Como, por exemplo, é o caso do Bitcoin, em que você consegue sim alavancar em 125 vezes a sua operação. E dentro da corretora, na parte técnica, você entrando numa operação com R$10, porém alavancado em 125 vezes, seria como você pegasse 125 vezes o valor emprestado de R$10 da corretora. Ou seja, você vai entrar nessa operação com R$1.250. Por mais que você de fato tenha entrado com apenas R$10. E qual que é a minha forma de ler, que acaba sendo uma leitura muito simples? Bom, você multiplica a alavancagem pela variação do preço. Por exemplo, se o preço subiu 2% e você está alavancado em 100x, você multiplica 100 vezes 2, os 100x vezes os 2% da variação, que vai te dar um total de 200%. Isso tanto para o seu take, ou seja, para o seu alvo, para o seu lucro, para a sua saída da operação, quanto para o seu stop. Dessa maneira, eu não preciso ficar contando quanto eu peguei emprestado da corretora. Eu preciso somente saber a porcentagem do meu lucro-prejuízo. Então, se eu estou alavancado em 100 vezes e o preço faz uma variação de 0,5%, 0,5 vezes 100 vai dar 50%. Então, eu sei que eu estou lucrando ou perdendo 50% daquilo que eu entrei. Dessa maneira, é muito mais simples, objetiva e instantânea você saber ali na sua tela. E claro, a própria corretora já te dá esse número ali dentro da operação. E agora vem um ponto muito importante que eu quero que você se atente, pois muitas pessoas realmente perdem a banca por não saber esse pequeno detalhe, que na minha opinião ele não é pequeno. Bom, existem dois tipos de alavancagem. A alavancagem cross, que seria a alavancagem cruzada, onde ela vai usar todo o saldo da sua carteira, e existe a alavancagem limit, ou seja, aquela que é limitada, que usa apenas o saldo da operação que você entrou. E qual que é a vantagem da operação cross? Bom, os stops são maiores. Como eu expliquei para você lá no nosso curso gratuito de trade, em que eu separo uma parte da minha banca para os robôs de trade, a maioria dos robôs de trade que eu opero em mercados futuros utilizam a alavancagem cross, justamente porque deixa os stops maiores. Imagina comigo, se você está alavancado em 100 vezes e o preço dá uma variação de 1%, quer dizer que na operação isso é uma variação de 100%. Afinal, 1 vezes 100 igual a 100. Logo,
Logo, isso é muito bom quando você acerta a operação, você está com 100% de lucro. Agora, quando você erra a operação e você está com 100% do prejuízo, vamos imaginar que você entrou na operação com 10 dólares. O que isso quer dizer se você estiver operando em cross? Quer dizer que você, até o presente momento, perdeu esses 10 dólares, porém a operação vai continuar. E aonde que ele vai buscar mais saldo para continuar essa operação é justamente no restante da sua banca. Ou seja, esse stop ele pode passar de 100% na margem cross. Então, às vezes, você vai ficar 110, 120, 130 negativo, o preço retorna, bate seu alvo e você sai no lucro. Então, essa é a principal vantagem da margem cross. Stops maiores. E qual que é a desvantagem? A liquidação da banca. Isso mesmo. Como você utiliza toda a sua banca como garantia daquela operação, o preço pode simplesmente despencar de uma maneira tão rápida em que você perde grande parte da sua banca ou até perde ela inteira, que é o que chamamos de liquidação dentro dos mercados futuros. E sim, esse é um dos riscos da operação cross e é algo que você tem que estar ciente na hora de operar. Foi o que eu falei. Muitas pessoas que entram no mercado de futuros, quando começam a operar, deixam a opção cross ativada, porque ela acaba vindo como padrão. Parece uma sacanagem da corretora, né? Mas enfim. Aí o que acontece? A pessoa toma uma violinada do mercado, o mercado de repente derruba 2, 3% em 5, 6 segundos, e a pessoa foi lá e perdeu 40, 50, 60% da banca em poucos segundos. Então fique ciente e se atente a este pequeno detalhe. A nossa outra opção de alavancagem é a alavancagem em limit, e a vantagem é que ela garante o total da sua banca. Ou seja, se você entrar na operação com 10 dólares, ele vai limitar somente o seu prejuízo aos 10 dólares. Então, se você tem 100 dólares na sua banca, os outros 90 dólares vão ficar seguros e o que vai estar de fato em risco é apenas os 10 dólares. E essa é a minha principal entrada no mercado. Eu só entro em operações em limit, por questão de segurança. E qual que é a desvantagem? Os stops são mais curtos. Como eu já tinha dado o exemplo do robô anteriormente, se você pegar os melhores robôs do mercado de criptomoeda, eles trabalham com operação em cross, justamente porque a alavancagem é muito alta, eles precisam de um stop maior. Já aqui no limit, os nossos stops eles são muito mais curtos. Se você está alavancado em 100x e o mercado varia 1%, você liquidou a sua operação, ou seja, você perdeu 100% da sua entrada. Então, em grandes alavancagens, ele não tem uma margem tão grande para você trabalhar esses stops. Como a maioria das técnicas que eu vou ensinar para você é intraday, sinceramente, essa desvantagem não vai ter peso nenhum. Mas essa sim é uma desvantagem de um modo geral, uma visão geral do mercado de futuros, então eu obrigatoriamente teria que trazer aqui para você. Mas Narciso, onde que lá dentro dos mercados futuros eu escolho a minha alavancagem? Bom, logo aqui em cima, nessa primeira aba, nós temos a opção aqui Cross. Como eu falei para você, ela já vem por padrão pela corretora. Você vem aqui e coloca Isoled, que seria essa limitada que eu acabei de explicar para você. Já sobre a questão da alavancagem, aqui onde está escrito 20x, você pode alavancar o seu capital em até 125 vezes, como eu também expliquei para você. Então, na parte de futuros, toda essa parte de escolher como você entra na operação, quanto você vai alavancar seu capital, ficam aqui nessa abinha de cima. Narciso, mas você acabou de me explicar sobre a ordem limit e aqui no painel está escrito Isoled. Sim, pessoal. Muitas corretoras que eu operei, essa nomenclatura estava como limite, por isso eu me habituei dessa forma e foi essa forma que eu expliquei para você. Mas eu acho que isso fica bem claro de entender. Temos a Cross, que usa a banca toda, e a isolada, que seria limite, que eu acabei de explicar para você, e até mais fácil o entendimento, que vai limitar, ou seja, isolar a sua entrada e a sua alavancagem dessa operação, minimizando e muito o risco de você liquidar a sua banca. E, para nós nos aprofundarmos ainda mais sobre a questão da alavancagem, a Binance ela tem uma ferramenta muito legal. E essa ferramenta ela aparece quando você clica aqui do ladinho dessa porcentagem. Ela é uma ferramenta que você consegue calcular basicamente tudo antes mesmo de você entrar na operação. Pode calcular o lucro, pode calcular o alvo do preço para o lucro que você está esperando, pode calcular o seu preço de liquidação, enfim, aqui temos diversas opções e na próxima aula eu vou te explicar exatamente como trabalhar aqui dentro desse painel. Pessoalmente, eu não utilizo esse painel,
Primeiro, eu já tenho uma grande experiência operando futuros, e segundo, conforme eu vou te ensinando a minha metodologia, você vai ver que esse painel ele é meio desnecessário. Porém, para ser bem sincero com você, quando eu estava começando no mercado de futuros e desbravando esse painel, eu perdi boas noites aqui fazendo cálculos e recálculos, projetando alvos, enfim, ele é um painel muito divertido de se trabalhar, é uma ferramenta muito boa que a Binance te proporciona totalmente de graça, e sim, eu vou ensinar você a trabalhar aqui dentro. Claro que para isso você precisa estar inscrito aqui no canal. E se você não deixou o seu like, depois de todo o conhecimento que eu passei para você, eu acho sim que vale o seu like. Então, fortalece o canal, ajuda a divulgar e passar esse conhecimento adiante, para que assim mais pessoas aprendam a fazer seus trades e trabalhar no mercados futuros de uma forma totalmente gratuita de um conteúdo de qualidade. E como eu sempre falo, aguardo você no próximo vídeo.